No curso de acentuação, evidentemente, você estudará como se acentuar as palavras. Acentuar, no caso, no sentido de como colocar o acento agudo, como colocar o acento circunflexo. Você deve saber que o acento agudo indica que a vogal é aberta. Ó. O acento circunflexo indica que a vogal é fechada. O. Uma das primeiras coisas que você aprenderá ao adquirir o curso de acentuação é que há mais de um tipo de sílaba. Quais são os tipos de sílabas existentes? Toda palavra tem uma sílaba tônica. É a sílaba mais forte. É aquela que aparece com maior inflexão de voz quando a pronunciamos. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. E ela só pode estar na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Jamais antes da antepenúltima sílaba haverá tonicidade. Todas as palavras também possuem sílabas átonas, com exceção dos monossílabos, que são aqueles que têm uma sílaba só. Evidentemente, será ou monossílabo tônico ou monossílabo átono. Não haverá condição, evidentemente, por haver uma sílaba só. E apenas nas palavras derivadas há a chamada sílaba subtônica. Palavras derivadas são aquelas que provêm de uma outra palavra, a chamada primitiva. A primitiva, evidentemente, tem uma sílaba tônica. Na derivada, aquela que era tônica passa a ser a subtônica. Por exemplo, você verá, quando adquirir o curso de acentuação, você verá que dei como exemplo a palavra café. Café tem duas sílabas apenas, então evidentemente haverá uma sílaba tônica, que é a mais forte, fé, e uma sílaba átona, que é a mais fraca, cá. Quando escrevemos, por exemplo, a palavra cafezinho, a sílaba tônica se modifica, por isso o acento desaparece. A sílaba tônica passa a ser zi. Você não fala cafezinho, e sim cafezinho. Esta passou a ser a sílaba tônica. Café, a sílaba tônica era fé. Na derivada, a tônica se transforma em subtônica e todas as outras são as sílabas átonas. Quando houver um monossílabo, ele só poderá ser monossílabo tônico ou monossílabo átono. E esse nome nada tem com acento de fato. O monossílabo tônico é aquele que, com ou sem acento agudo ou circunflexo, pode ser usado sozinho em uma frase. Por exemplo, quando eu digo, venha cá, cá. Cá é um advérbio, então pode ser usado sozinho em uma frase, por isso é um monossílabo tônico acentuado, conforme veremos nas regras. Quando o monossílabo não puder ser usado sozinho em uma frase, ele é denominado de monossílabo átono. Isso acontece com preposições, conjunções, artigos, os pronomes átonos. Jamais você usará, por exemplo, a preposição em sozinha. Então, em preposição é um monossílabo átono. Muito bem. Conforme a tonicidade da palavra, como eu disse, a palavra terá como sílaba tônica a última, a penúltima ou a antepenúltima. Se a última sílaba for a mais forte, chamamos de oxítona. Se a penúltima sílaba for a mais forte, paroxítona. Se a antepenúltima for a mais forte, proparoxítona. Um detalhe, não se deve dizer oxítona, paroxítona, proparó. Não, é proparoxítona. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Quando você estudar as paroxítonas, você observará uma coisa interessante. Provavelmente, quando terminar o estudo das paroxítonas, você vai dizer assim, professor, eu acho que o senhor se esqueceu de falar sobre PS.
as paroxítonas terminadas em PS. Não, eu não me esqueci não, eu não quis falar. Porque eu acho absurda a regra das paroxítonas terminadas em PS. Sabe por quê? Porque existem pouquíssimas palavras na língua portuguesa. Elas devem ser tratadas como exceção e não como regra. Bíceps, tríceps, forceps, acabou. Ou seja, palavra terminada em PS com acento na penúltima sílaba, bíceps, tríceps, forceps, só, mais nada. Por que criar uma regra para 3 palavras? E há uma palavra aportuguesada, quadríceps também. Para quê? Por que usar uma regra para tão poucas palavras? Prefiro trabalhar como um caso especial, como uma exceção, e é o que eu faço. Você não verá então paroxítona terminar em PS nas regras, mas verá depois nos exercícios, verá o comentário que eu tenho a fazer, que aliás acabei de fazer já. Você também estudará o uso dos porquês, como se escrever os 4 porquês da língua portuguesa, qual a sequência ideal, qual a melhor maneira para você não errar o uso do porquê. E, evidentemente, verá os casos especiais também, como os acentos diferenciais que restaram com a reforma ortográfica, as mudanças de acentuação que houve com a reforma ortográfica também. Muito importante você fazer esse curso, principalmente em virtude do que ocorreu com a reforma ortográfica. Várias regras foram modificadas, regras foram criadas, acentos foram retirados da língua portuguesa. Então, inscreva-se. Clique ali onde você deve para se inscrever, para se cadastrar, para fazer o curso de acentuação. Se não fez ainda, faça-o. Aliás, se não fez o curso de fonética, faça antes o curso de fonética para depois entrar em acentuação, ou se quiser, pode inverter também, beleza? Aguardo você então para um estudo mais aprofundado.